como é que é essa questão das possibilidades autônomas do serviço social? Bom, é pouco divulgado, a gente sabe, né? A gente sabe que dentro do serviço social, o mais divulgado é o quê? Concurso público. A gente sabe que a empregabilidade do serviço social está quase 80% lá no funcionalismo público. Isso não é segredo para ninguém. Só que existem outras possibilidades. E quais são essas possibilidades? Então, né? O Cefez, ele vai trazer para a gente pelo menos 22 serviços que nós podemos prestar enquanto profissionais autônomos, mas dito assim, de forma explícita. Porém, tudo que for prerrogativa profissional, que esteja no escopo da Lei de Regulamentação Profissional, né, a Lei 8.862 de 93, mais especificamente nos artigos 4º e 5º, é passível de precificação autônoma. Sim, Então, a gente tem múltiplas possibilidades. De fato, o que acontece é que não é divulgado essa forma de atuação, muito por conta da base histórico-teórico e metodológica da nossa profissão, que ainda tem aí um viés um pouco conservador. A gente teve, né, um rompimento com o conservadorismo diferente, mas hoje a gente ainda tem um novo conservadorismo, uma nova forma de manifestação do conservadorismo sim. para romper. E essa é dentro da possibilidade de atuação autônoma. Sabe quem me abriu os olhos para falar de uma nova movimentação e trouxe exatamente esses termos? Foram as Sim. minhas alunas. Olha, Foram as minhas alunas. No decorrer ali da apresentação do trabalho autônoma, elas comentaram, você já percebeu que o que você tem feito de trabalho, né, em outros profissionais também, é uma nova forma de romper com o conservadorismo? E é justamente isso, né? Só que um conservadorismo ligado não mais à nossa base teórica, mas ligado à nossa forma de atuação pelo movimento do mercado. E aí a sim. gente está, de fato, vivenciando uma nova movimentação no mercado. E quem não, de fato, né, se ajustar, perceber essa movimentação, vai ter, sim, muita dificuldade, muito desafio no campo da empregabilidade. Porque a gente tem vivido aí, por conta do avanço do neoliberalismo, né, o desmonte das políticas públicas e das políticas sociais. E o que é que a gente tem tido? Um sucateamento dos serviços públicos. A gente pode contar, assim, né, nos dedos, Sim. quais são os municípios que ainda conseguem fazer concurso, os estados que têm concurso, até mesmo as formas, né, de funcionalismo público vinculados aos regimes especiais, aos REDAS, é escasso hoje. Então, a gente precisa, de fato, avaliar, né, esse cenário. Eu sempre falo, você vai precisar estudar o cenário, conhecer o mercado, identificar o que há de possibilidade para a sua intervenção nesse momento. E aí, eu gosto de iniciar já trazendo para vocês que não há desvio ético, não há desvio normativo na atuação do trabalho autônomo. O que há, de fato, por um lado, é uma incompreensão ou uma aplicação de um marxismo muito ortodoxo, uma falta de leitura da contemporaneidade no serviço social. Porque a contemporaneidade que a professora Marilda Yamamoto escreveu nos anos 90, né, que ainda Sim. se aplica muito bem, É muito atual ainda, né? ainda é muito atual, Muito atual. mas hoje ela tem uma leitura um pouco diferente, porque as expressões da questão social hoje ela é dada de uma forma diferente. A movimentação do mundo e os acontecimentos, eles vêm trazendo também uma nova perspectiva. Então, a gente precisa fazer uma leitura sobre qual contemporaneidade estamos falando, né? Não tem como a gente querer viver os tempos atuais ainda pensando em moldes da década de 60, 70, porque não vai se aplicar, não é a mesma forma. Sim, E, infelizmente, quem não se atenta a essas modificações tende a ficar para trás, né? verdade.
Boa, excelente fala, Tamires, porque realmente. Deixa eu ler alguns comentários aqui. A Dalva Uhum. Gonçalves Pires, dando boa noite. Boa noite, Dalva, membro aqui do canal. Bem-vinda. Lucas Elias, presença já tarimbada aqui também. Boa noite, Lucas. Bem-vindo, mais uma live. Bom, o Geração Raiz está dizendo que para ficar rico é só ocular capital igual o Tio Patinhas e investir. Investimento costuma dar certo, Geração Raiz. Ai, ai. Fabrício Alves, boa noite, município de Delmiro Gouveia, Alagoas. Abraço aí para Alagoas, Fabrícia. Fabrícia Alves, seja bem-vinda. A Érica Strosch, acho que é assim que se pronuncia. Érica, boa noite, bem-vinda. Leni Faria, podemos fazer estudo social para advogados utilizarem como provas em processos judiciais? Pergunta. Olha, que pergunta perspicaz, né? Esse é um trabalho de assistente técnico jurídico, né? Aí a gente precisa ter uma análise muito criteriosa de como será essa análise, de qual ponto você vai partir eticamente falando, tá? Porque não adianta a gente fazer um estudo social pensando somente nos nossos honorários. A gente precisa ter esse senso crítico. Qual é a sua defesa, né? Lembrar que o nosso trabalho é sempre em favor da justiça social. Então, não dá para eu escrever um parecer compactuando com o parecer de um advogado, com a perspectiva de um cliente, e você perceber que você está trabalhando ali como compactuador de violações de direitos. Isso não vai funcionar. Mas, observando os critérios, né, sendo critérios eloquentes, sim, você pode fazer essa forma de atuação, ela é passível de precificação. Excelente. Eu vou ler só o restante aqui e no final abro, gente, para perguntas. Júnior Renan, boa noite. Dalva Gonçalves, obrigada, tá agradecendo aí sua explicação. E a Tatiana Menezes, membro aqui do canal também, boa noite. Valparaíso de Goiás. Boa noite, Tatiana, bem-vinda à live aí. E abraço aí para Valparaíso de Goiás. Então, Tamires, você falou de pelo menos 22 possibilidades de trabalho autônomo para assistente social. Nossa, então o pessoal tá ansioso aí. Quer ficar rico, igual geração raiz, hein? É isso. A gente tem 22 possibilidades trazidas pelo Cefez. A professora Elane Bering, né? Muito conhecida pelo nosso livro da Biblioteca Básica, o livro de Política Social. Ela, enquanto era presidenta do Conselho Federal de Serviço Social, em 2001, sancionou e publicou no dia do meu aniversário, 5 de Ó, setembro, a Resolução 418, e ela vai trazer ali explicitamente, né, a partir do que é prerrogativa profissional, né, e precificado com base na tabela referencial de honorários, 22 tipos de serviços que a gente pode prestar, né? Dentre eles, prestação de serviço de orientação social, análise de benefício, planejamento e organização da administração pública e serviços sociais, atendimentos e estudos socioeconômicos e sociojurídicos, como o colega acabou de perguntar para a gente, diagnóstico social, né, dentre outras. Eu até fiz um post ontem lá no meu Instagram e sim. coloquei todos elencados, justamente para sempre que alguém Se você precisar quiser ir lá compartilhar aqui, a gente compartilha para o pessoal ver todos eles. a tela. É. E acho que eu não vou conseguir, não, porque eu vou ter que Não, entrar então no meu deixa. Se Instagram. tiver ruim, deixa. Então são muitas possibilidades, né? Porque geralmente o estudante que está se formando, acaba se formando, ele fica perdido, ele, pô, vou ter que fazer concurso, porque a maior parte está lá mesmo, no funcionalismo público. Fica meio perdido Sim. para onde vem, para onde vai, o que eu vou fazer agora, e na verdade tem muitas possibilidades para o assistente social ter sua renda, né? Essas possibilidades autônomas, né, Tamires? Então, assim, falando sobre algumas delas, por exemplo, o estudo socioterritorial, por exemplo. Como eu, de forma autônoma, posso fazer isso? Bom, primeiro você tem que fazer uma leitura, né, do mercado, se tem aplicação
técnica para isso, porque não adianta somente você ter o interesse em fazer um determinado tipo de serviço, mas não ter a viabilidade técnica e não ter para quem oferecer esses serviços. Então, é observar se existe alguma possibilidade, né, de apresentação de proposta de trabalho para uma empresa privada ou algum órgão da administração pública, que aí ele pode fazer um processo de contratação direta sua para prestação de um serviço pontual como consultor, ou que vai fazer sugestões, está no campo das ideias, que é a assessoria, ou ele pode te contratar como profissional autônomo, ou para os profissionais que já têm CNPJ, contratação empresa a empresa, para, de fato, o seu desenvolvimento técnico. Então, assim, para muitos serviços, né, para esse exemplo, todas essas Sim, possibilidades são pertinentes. Mas para muitos serviços também se enquadram dessa forma. E aí existem algumas possibilidades, se o nosso desejo for prestar um serviço direto a uma entidade pública, né? E aí é lei também de regulamentação sim, profissional, artigo 4º e 5º está presente, tá? sim, Tanto pela licitação, você pode concorrer como pessoa física a processo de licitação, mas é claro que você vai precisar fazer um projeto, submeter as etapas, passar pelas etapas, porque o pessoal pensa que serviço social autônomo é assim, tipo, tudo muito fácil. Não é, né? Como toda forma de atuação, existem etapas a ser sim, cumpridas. E deste modo, aí a gente tem esses processos de etapa. Se você identifica que um estudo socioterritorial pode acontecer vinculado a uma empresa privada, você pode elaborar uma proposta de serviço, fazer primeiro. Aí, o primeiro, você vai ter que ter um trabalho interno seu, que esse é um trabalho que não é precificado, né? Que é a sua análise, o seu estudo, o seu diagnóstico, você identificar as expressões da questão social, como você pode atuar no enfrentamento dessas expressões da questão social, transformar isso no escopo de proposta e fazer uma sim, prospecção direta ou indireta. Prospecção indireta, aquela que a gente faz por telefone, por e-mail, por algum contato que não seja ali no corpo a corpo. E sim. a prospecção direta é aquela que você vai até a instituição, tenta fazer um agendamento presencial. Há momentos em que uma ou outra ela vai se adequar de uma forma melhor. E também isso leva em consideração as suas características enquanto profissional, né? Se você é uma Sim. pessoa, e as suas características pessoais também. Se você é uma pessoa mais tímida, se você é uma pessoa que tem uma comunicação mais fluida, isso pode flexibilizar aí os processos. E também, gente, se você precisa, né, a gente chama de soft skills, que são habilidades para o mercado de trabalho, que você não possui naturalmente, elas são passíveis de desenvolvimento. Existem técnicas que nos ajudam a desenvolver campos que estão na nossa inabilidade. E isso é normal, porque a gente realmente não vai dar conta de tudo. Olha, Sim. eu sou faladeira, viu? Tá ótimo, mas tá explanando conhecimento pra gente. Então,